igreja. Muito bom estar com vocês. E já vamos abrindo as nossas Bíblias em Provérbios, no capítulo 14. Será no versículo 26 e 27. Vamos... causando um estrago aqui, irmãos. Eu fico um pouco tenso com o meu tablet, porque não tem conexão com a internet, e eu fico com medo de, na hora de abrir o texto aqui, não abrir o aplicativo, mas deu certo, né? Então, que Deus continue no controle. Mas é uma bênção poder estar aqui com vocês. Nós estamos no mês da família, é um mês que nós temos ouvido, né, algumas palavras sobre isso. Hoje é o Dia das Mães. Lá em casa nós comemoramos o Dia das Mães, o aniversário da Cris. Então foi uma coisa dupla que nós fizemos lá. E então é um mês que eu gosto muito, porque eu gosto de falar de família. E por que eu gosto de falar de família? Porque eu tenho uma família, e todos nós aqui temos. Então é um assunto gostoso, é um assunto que é interessante que nós possamos pensar sobre isso, ainda mais nos dias em que vivemos. Obrigado, Lucas. Já derrubei o microfone e não quero derrubar a água, né? Mas vamos lá. E nós hoje vamos estar usando o texto aí de Provérbios, capítulo 14, versículos 26 e 27. E o tema será: pais tementes a Deus produzem frutos em casa. Pais aqui não são somente pais, né? Homens, mas sim pais e mães. Pais e mães que temem a Deus produzem frutos em casa. E não somente os pais, os filhos também podem produzir frutos em casa e devem. Ainda mais aqueles filhos que são convertidos e os pais não são ainda. Então vocês serão a palavra de Deus dentro de suas casas. E pais que temem a Deus produzem muitos frutos. Aqui em Provérbios, capítulo 14... ele está dentro de um dos blocos de Provérbios, que vai do capítulo 10 até o 29, onde nós encontramos centenas de provérbios que falam tanto de sabedoria como de temor a Deus, e todos eles podem ser aplicados à nossa vida, ao nosso cotidiano. Então, esse bloco especificamente, se você for ali caçar, você vai ver muita coisa que fala sobre isso, sobre o temor ao Senhor, e sobre a sabedoria. E provérbios não são bons apenas para aconselhar outros, mas também é um convite de Deus para aprender a sabedoria de gerações anteriores à nossa. Então são sabedorias de homens e mulheres que viveram há muitos anos atrás. Mas vamos à leitura da palavra, só que antes vamos orar ao nosso Senhor. Baixe sua cabeça, por favor. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse momento, onde nós já ouvimos os cânticos, nós louvamos ao Senhor, engrandecemos o seu nome, porque somente o Senhor é digno de ser louvado, Pai. Que nós possamos ter dentro de nós esse temor que faz com que nós entendamos quem nós somos, quem o Senhor é, qual é a base do nosso relacionamento e como que isso pode ser demonstrado aos que estão ao nosso redor, Pai. Nessa noite nós pedimos que o Senhor nos mostre isso na Tua palavra, mais especificamente aqui no livro de Provérbios. Fala aos nossos corações enquanto família, Pai, para que nós possamos viver bem em um grupo de pessoas que Te amam, em um grupo de pessoas que propagam o Teu Evangelho. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Provérbios, capítulo 14, como eu disse, versículos 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Eu vou abrir um parêntese, vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada, que diz assim: no temor do Senhor tem o homem. Vamos orar, irmãos. O negócio está complicado hoje aqui, né?
mas a palavra vai ser propagada e nós vamos ouvir a mensagem do Senhor essa noite. Continuando então, aqui ao meio da revista atualizada diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. No versículo 27 fala: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. O temor do Senhor é muito importante na nossa vida. Acho que não existe um crente de verdade que não seja temente a Deus, porque reconhece quem Ele é através da pessoa de Jesus Cristo. Então todos nós temos que temer ao Senhor, saber quem Ele é, saber do poder dele, que apesar disso tudo, Ele nos ama. E em Provérbio, temor tem a ver com relacionamento correto com Deus, da forma como pensamos e sentimos em relação a Ele, e que se traduz em comportamentos e atitude. Pega essas duas palavras e coloca no teu coração aí, que se traduz em comportamento e em atitudes. Esse temor é uma submissão em adoração a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós nos submetemos a Ele de uma forma livre, de uma forma tranquila, porque Ele nos ama. Então isso se dá através da adoração. O nosso temor a Deus não é um temor que nos causa espanto, que nos traz medo, mas é um temor reverencial. Em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Esse aqui é um versículo clássico, a maioria de nós já ouvimos várias vezes, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é Jesus quem nos leva a esse verdadeiro temor a Deus. Se nós aceitarmos tudo aquilo que nos foi revelado por intermédio da pessoa de Cristo, aí nós iremos lá para Provérbios, no capítulo 2, versículo 5, que diz: então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento, o conhecimento de Deus. O nosso ponto de partida, então, aqui nessa noite é o temor do Senhor. Ele nos levará a sermos sábios e a conhecermos aquilo que Deus se revelou para nós. Vivemos em uma época em que a maioria de nós, pais, temos muitas dificuldades de educar os nossos filhos. E eu tenho certeza que, se não todos, a maioria tem essa dificuldade. Não é fácil educar filhos. E aí eu abro outro parênteses aqui e eu digo o seguinte: quem educa a família, quem educa é a família e não o Estado. Nós, pais, somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Ninguém mais. Nem o Estado, nem a igreja, nem a avó, nem o primo, nem o tio. Somos nós, os pais, que somos responsáveis por isso. As experiências familiares, elas têm sido insuficientes para a formação de valores cristãos. E isso é observado com um rápido olhar para o nosso arraial cristão. Você olha para os jovens de hoje e você vê que muitos deles estão carentes de valores cristãos, porque nós, pais, muitos de nós, não todos, é claro, temos falhado nisso. Nós não temos entendido como nós podemos fazer para passar os nossos valores para os nossos filhos. E como estamos vivendo em um mundo cada vez mais afetado por modificações e por crises recorrentes, não é aceitável que muitos de nós, pais, fiquemos apáticos, ainda mais nos dias em que vivemos. Quanto a isso, nós precisamos melhorar a nossa forma de nos relacionar com Deus e de entender o que a Bíblia Sagrada fala para que nós possamos suprir as necessidades dos nossos filhos, dessas gerações e das próximas que virão, dos nossos filhos, dos nossos netos. E quando eu estou falando aqui, eu estou falando tanto em relação ao pai quanto à mãe. O pai e a mãe têm essa responsabilidade, mas o filho também pode ter essa responsabilidade, como eu falei no começo. Se os seus pais não forem cristãos, você, com o temor do Senhor no seu lar, você pode ser farol para a sua família. Lembra do livro de Juízes, que nós estudamos aqui nas quintas-feiras? É preciso apenas uma geração para que uma nação inteira se desintegre. E o que temos visto em nosso país
é a desintegração de várias gerações. Isso não só do Brasil, mas no mundo inteiro. Em países onde nós achávamos que o cristianismo estava sólido, que os jovens cristãos de lá estavam firmes na fé, nós olhamos e nos espantamos, porque isso é algo que está generalizado. E nós precisamos da sabedoria bíblica para que possamos refletir sobre isso e mudarmos esse rumo. Nós podemos mudar esse rumo. Para muitos ainda há esperança, e o meu propósito nessa noite é olhar para o texto aqui de Provérbios, capítulo 14, versículos 26 e 27, e observar 3 características de pais, pai e mãe, que temem ao Senhor. E qual que é a primeira característica? A primeira, pais que temem ao Senhor são pessoas de fé, pessoas que confiam no Senhor. Uma pessoa de fé é aquela que é coerente com o que professa e com aquilo que vive. Existe coerência nisso. Uma pessoa que acredita em Deus, que tem fé em Deus. E essa fé deve ser viva, ela deve ser exteriorizada para a sua família. Não adianta nada eu ser um homem de fé, piedoso, mas lá em casa eu não mostro isso para a minha família. Eu não coloco para fora através do meu comportamento, através das minhas palavras, através das minhas atitudes. Isso não vai ter nenhum efeito. Essa fé deve ser viva e ela deve ser exteriorizada para os nossos familiares. Eles precisam ver em nós todas as características, qualidades e frutos que o Evangelho de Jesus produz em nós. É assim que propagamos os nossos valores para os nossos filhos, para as nossas famílias. Valores nascem daquilo que nós comunicamos e da forma como nós nos comportamos. Assim é que nós passamos valores para os nossos filhos. Não adianta eu pegar os meus filhos, sentar eles na minha frente e começar a falar tudo que é certo e que é errado. Isso não vai causar quase que nenhum tipo de impacto na vida deles. Mas a vida de um pai, de uma mãe, que mostram isso através de suas atitudes, pode gerar grandes transformações na vida daqueles que estão ao seu redor. E essa é a forma eficaz de ensinar algo, fazendo e colocando em prática. A palavra sabedoria, a palavra hebraica para sabedoria, significa muito mais do que uma atividade mental. Também se refere à ação, à habilidade ou conhecimento aplicado. Por isso, lá no livro de Gênesis, no capítulo 31, versículos 1 ao 3, nos fala dos artistas e artesãos de Israel que tinham essa sabedoria. Eles eram homens sábios que estavam prontos a produzir arte, a produzir aquilo que Deus tinha planejado para que o povo de Israel tivesse o tabernáculo e todos os utensílios necessários para a adoração naquele templo. Então, esses homens, eles tinham o conhecimento aplicado. Eles eram artistas, eles sabiam fazer. Eles não eram idiotas, né, pastor? Sabiam o que estavam fazendo e eles tinham esse conhecimento aplicado. Imagine que eu queira aprender a andar de bicicleta. E aí eu vou no Google e procuro lá como andar de bicicleta. Eu vou ver vários tutoriais de como fazer isso. Eu vou comprar manuais, comprar enciclopédias, vou aprender sobre equilíbrio, vou aprender sobre marcha da bicicleta, qual o tipo de roda que tem, qual o tipo de quadro. Vou me tornar um expert em bicicleta. Vou comprar aquelas roupas, né, de corredor que o povo usa, aqueles colãs, colocar aquele capacete, aquele óculos de Iron Man, né? Mas na hora que eu subir na bike... Não, né, pastor? Não é o caso, né? Não, né? Nem eu, só estou só exemplificando aqui, pastor. E aí, na hora que você pega a bicicleta, que na minha época, não sei se na do pastor também era, chamava de magrela, você pegar a magrela, você subir nela, o que vai acontecer? Você vai passar uma vergonha daquelas, porque não adianta você saber tudo, você ter no seu escritório uma placa lá, um certificado doutor em bicicleta. Você sabe tudo de bicicleta, conhecimento, mas na prática você não sabe, não adianta nada. É a mesma coisa se você for tentar dirigir um carro e você, assim como eu quando era criança, eu olhava para o meu tio, ele dirigindo, eu via a primeira marcha para frente, segunda, na época só tinham 4 marchas, né? Depois surgiu a quinta. Então é assim, pisa na embreagem e tal. E aí eu brincava com meu primo, né? A gente colocava as cadeiras da minha tia no quintal e fazia um ônibus.
E eu não sei como é que a minha tia aguentava isso, ela gostava muito da gente, né? E o meu primo ficava como motorista e eu fingia que eu era o passageiro. E ele fazia o barulho de ônibus freando, e lá no Rio de Janeiro é muito emocionante, irmãos. Quem nunca foi, vá e ande de ônibus lá. Sabe por quê? O motorista, ele vem andando, ele te vê no ponto, você faz o sinal, ele dá uma meia parada, você sobe no ônibus e ele continua o caminho. É uma coisa incrível. E para descer é a mesma coisa. Quando eu morava lá, né? Ele dava aquela meia parada no ponto e você saltava do ônibus e era uma coisa muito emocionante, né? Mas dirigir um carro não é só você saber, você olhar, você tem que praticar para você poder dirigir corretamente. Porque senão você vai ter o certificado de que sabe dirigir, mas você não sabe, não adianta de nada. E na vida cristã nós precisamos de prática e de exemplo, ou seja, de testemunho. E se eu digo para os meus filhos que é importante ler, mas eu nunca leio uma boa literatura em casa, isso não será eficaz. E lá em casa eu falo para eles, leiam, eles já pegaram esse hábito. E é muito bom, né? A gente lê muitos livros, não temos esse problema, temos outros. Nós somos, né, todos temos problemas em família, temos outros problemas, mas esse, graças a Deus, está resolvido. Se eu digo para minha família que nós não devemos reclamar o tempo todo, e aí quando eu entro no meu carro em Pouso Alegre, irmãos, quando alguém se converter e você quiser saber se ele tem o fruto do Espírito, dá uma volta com ele em Pouso Alegre, porque essa cidade, ela só é para quem tem o fruto do Espírito. Às 6 horas da tarde, né? Aqui nos funis que existe, aí você vai ver se você é crente de verdade ou se você não é. Mas se você só tiver na teoria isso, não vai adiantar de nada. Não será eficaz. Você vai continuar reclamando, cada vez que você entrar no carro e você vai, a cada curva você vai reclamar. E eu me lembro de um desenho, quem é da minha geração aí, do Pateta. E o Pateta era um homem, né, de família, e ele era muito bacana lá com o Patetinha lá, né, com o filho. E ele saía para trabalhar com a sua malinha, na hora que ele entrava no carro, o Pateta virava um monstro, né? Saíam chifrinhos nele lá e ele fazia e acontecia no trânsito lá do desenho animado. Então nós não devemos ser como o Pateta. Nós devemos dar exemplo. Eu sei que não é fácil, irmãos. Tem hora que eu perco as estribeiras dirigindo. Eu falo, Deus me perdoa. Eu tenho que dar testemunho para os meus filhos. Mas não será eficaz se isso não se exteriorizar na minha vida. Se eu digo para minha família que ter fé em Deus é importante, mas quando a primeira tempestade aparece, eu me desespero, não será eficaz. Eles vão olhar e vão falar, poxa, o Deus que o meu pai adora é um Deus que não tem poder, porque o meu pai está cheio de medo. Toda hora ele fala que está com medo, toda hora ele fala que não vai conseguir, toda hora ele exterioriza isso, exterioriza o que não devia, ao invés de exteriorizar confiança para a sua família. O que marca a vida de um filho é ver na vida de seus pais a fé e a confiança em Deus. E é esse tipo de fé que se espera mostrar aos filhos, um tipo de adoração. E o segundo tópico que nós vamos falar é que pais que temem ao Senhor são fortaleza. Já pensou nisso? Mas não é aquele pai fortão, né, que chega em casa e é uma fortaleza. Né? Não é esse tipo de pai, até que é bacana um pai assim, né? Eu sou magrinho, então não sou tão fortaleza para os meus filhos, mas é fortaleza espiritual, irmãos. Nós devemos ser para os nossos filhos. Em Provérbios, capítulo 14, 26, fala que quem teme ao Senhor está seguro. É só você ler o texto, você vai ver que o texto está falando isso. Quem se sente seguro passa a sensação de segurança para os outros. Se eu não me sinto seguro, eu não vou conseguir passar isso para ninguém, nem para minha família, nem para os meus amigos, nem para a igreja. E o sábio diz isso para falar do tipo de pais que os filhos precisam, pois esses pais conseguem ser refúgio para os seus filhos. Esses pais são refúgio, são um local onde os filhos poderão se abrigar. Igual os pintinhos fazem embaixo da asa da galinha. Vão lá para baixo, a galinha vai, abraça os pintinhos. Deus faz assim conosco. E nós devemos fazer isso também com as nossas famílias, mas não pelas nossas forças, mas sim pelo temor ao Senhor que nós estamos
submetidos a ele. O mal não apenas nos ataca, ele também nos atrai. Vocês sabiam disso? O mal não apenas nos ataca, ele também nos atrai. Cabe a nós, como pais, sermos alguém que teme ao Senhor, diante dos olhos deles, e nos tornarmos o seu refúgio e a sua fortaleza. Em Provérbios 8, capítulo 8, versículo 13, diz: o temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, e o mau comportamento e o falar perverso. O mal aqui é o orgulho, é a arrogância, é tudo isso. Filhos precisam ver na vida de seus pais pessoas livres do orgulho, da arrogância, pessoas de vidas consagradas a Deus, de vidas transformadas pelo Espírito Santo diante deles, diante dos filhos. Os filhos precisam ver isso na vida de seus pais, porque isso traz segurança para eles. O pai que ora, a mãe que ora, que lê a Bíblia, que demonstra segurança nos momentos de dificuldades. Eu não estou dizendo que não possa chorar. É claro, você vai chorar, mas mesmo assim você vai dizer que está tudo bem, que você vai continuar em frente, que Deus tem um propósito, e Ele realmente tem. E nós vamos buscar entender qual é esse propósito para as nossas vidas. E geralmente nós inspiramos mais medo do que lugar de repouso e abrigo. E eu tenho que me policiar muito, porque a minha formação militar, né? E às vezes a gente acaba esquecendo que em casa não é quartel, que o tratamento é outro. Até no quartel mudou, né? Quando eu entrei em 89 era um. Lembra do Vietnã? Era aquilo lá. Aquele sargento gritando no ouvido. Hoje ficou diferente, eu não vou falar mais nada, vamos em frente. Mas, se nós lermos lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 14, vai falar assim: o ensino, a instrução dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. As nossas famílias estão sempre diante de armadilhas da morte. Os nossos filhos estão sempre diante de ofertas, seduções, conceitos, ideologias, estilos de vida ou de morte. As armadilhas estão em todos os cantos. Para onde você olha tem uma armadilha. Outro dia eu estava assistindo um filme com o Lucas, Caçadores de Obra-Prima, né? Caçadores de Obra-Prima. Filmassem, gente, pode ver. Esse vocês não vão ter susto. Dá para ver com a família, né? Mas ele é muito parecido com o Resgate do Soldado Ryan, só que o Resgate do Soldado Ryan, eles iam resgatar esse soldado, porque os outros irmãos haviam morrido e a mãe dos soldados precisava ter um filho para poder tocar a fazenda. Então foram resgatar o soldado Ryan. Nesse caso, homens que sabiam muito sobre obras-primas foram para o campo de batalha, lá na Segunda Guerra Mundial, resgatar obras-primas, porque Hitler ele queria roubar todas as obras-primas por onde ele passava, na Itália, na França, na Inglaterra, pegar todas essas obras-primas e levar para um lugar onde seria o seu museu, e seria enorme esse museu. E aí esses homens vão resgatar essas obras-primas, e eles chegam no lugar onde haviam tacado fogo. Os alemães tinham tacado fogo em todas as obras que estavam ali, quadros, e tudo que tinha de obra-prima lá naquele local, eles tinham tacado fogo em tudo. E um desses homens pisa numa mina terrestre. Ele pisa na mina e ele fala: gente, ó, agora aqui, preste atenção, eu pisei numa mina e se eu tirar o pé já era, eu vou morrer, mas todo mundo que está aqui vai morrer comigo. Aí todos saíram correndo. Não foi isso não, viu, irmãos? Ficaram lá e tentaram resolver a questão. E conseguiram, de alguma forma, tirar aquele homem daquela mina. Por causa do fogo, a mina acabou perdendo o potencial dela, ela só deu um estalo, mas ele conseguiu se livrar daquela mina terrestre, daquele artefato que estava ali. Só que existiam outras minas, e aí eles ficaram atentos. Eles começaram a olhar mais para o chão e ficaram atentos, porque eles sabiam que aquilo podia acontecer com um deles e eles poderiam morrer. Nós devemos estar atentos. Sabe por quê? Porque os nossos filhos estão correndo risco. Nós corremos risco, apesar de 54 anos de idade. Eu acho que essas ideologias nem têm mais interesse em mim. Eles querem o meu filho, a minha filha, né? Mas mesmo assim nós temos que ficar atentos.
Porque em nosso mundo pós-moderno existe uma armadilha a cada esquina e nós não podemos ignorar isso. A cada filme que nós assistimos, com cenas muito calientes, eu estou usando aqui um eufemismo para tentar diminuir, aquelas cenas que aparecem do nada e constrange toda a família, sabe? Ela não vai dizendo o que vai acontecer, não. Do nada, tem uma cena e do nada surge aquela que todo mundo fica constrangido, você não sabe onde meter a cara, né? E hoje nós começamos a ver Forrest Gump, e eu não sabia onde pular. Eu falei, gente, ó, você é só Forrest Gump, qualquer dia eu vou ver aonde tem que pular, porque tem umas cenas aí que não são ideais para que nós vejamos com a nossa família, né? Então, os perigos estão aí. A cada conselho de um amigo na escola, na faculdade, na esquina, amigos que não têm experiência de vida, que não têm temor do Senhor e que ficam aconselhando os nossos filhos, que não sabem nem o que fazer, mas vão aconselhar os nossos filhos. A cada clique em links da internet, ou a cada ensino estranho de pessoas que não se importam de verdade com o seu público, eles querem apenas propagar as suas ideias e os seus ideais. E o terceiro tópico que nós vamos falar são que pais que temem ao Senhor são fonte de vida. Nós já falamos sobre essa palavra, sobre essa frase, fonte de vida. E em Provérbios, capítulo 14, 27, fala: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas de morte os que têm o temor do Senhor. E essa expressão fonte de vida ela é repetida no capítulo 13, versículo 14, e no 14, 27, que nós lemos. Isso demonstra a importância de sermos fonte de vida. No 13, 14 diz que a instrução do sábio é fonte de vida. Agora no 14, 27 diz que é o temor do Senhor que é a fonte de vida. Ou seja, não tem como pais instruírem verdadeiramente se eles não temerem ao Senhor. Esse é o princípio de tudo. O temor do Senhor baseado no amor que nós temos por Cristo Jesus. Não tem como um pai instruir de verdade sem temer ao Senhor. Essa instrução só irá surtir efeito se for de um coração que está cheio desse verdadeiro temor a Deus. E geralmente nós criamos filhos cheios de moralismo e nada de cristianismo, infelizmente. Mas eu abro um outro parêntese, porque essa palavra, quando é usada moralismo, é mais para dizer que você é um crente careta, que você não bebe, não fuma e não faz aquilo que não deveria fazer. Então, quando você diz que quer ser santo, quer ser santificado para Deus, muitos falam que você é um moralista, um falso moralista. E não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do verdadeiro moralismo, que é aquele que simplesmente diz não faz. Por quê? Porque eu não quero. Claro que dependendo da idade é assim mesmo. Lá em casa era assim. Ô pai, por que não? Por que não? A resposta é essa e acabou. Dependendo da idade. Agora, dependendo, quando já começa a ficar mais maduro, você já começa a mostrar o que é o certo e o que é errado, e principalmente através das nossas vidas, do nosso exemplo, do nosso viver diário em família. Sabe por quê, irmãos, que nós fazemos isso, muitas das vezes? Porque é muito mais fácil nós sermos moralistas do que cristãos de verdade. Eu acho que dá menos trabalho nós sermos moralistas e cristãos do que cristãos de verdade. Quando nós os enchemos dos princípios da palavra de Deus, nós teremos filhos que saberão o que é certo e o que é errado, para que eles tomem as decisões corretas diante daquilo que é pecado, diante daquilo que desagrada a Deus, diante daquilo que vai machucá-lo, diante daquilo que em um primeiro momento é gostoso, mas alguns segundos estragarão toda a sua vida, porque não pensaram corretamente baseados na palavra de Deus. Nós criaremos filhos independentes de muleta, e a melhor coisa que tem é você criar um ser independente de você. Você criar um ser que sabe se virar. Vai lá, faz, né? E eu fico feliz que a minha esposa é muito independente. Ela pega o carro, ela faz e resolve até mais do que eu, se bobear. Pessoas independentes. Os meus filhos já estão começando a se tornar cada vez mais independentes. E é essa a intenção. A intenção não é mantê-los grudados em mim até eu envelhecer. Muito pelo contrário, eu não quero isso. Eu quero que eles
façam a vida deles, que eles saibam viver longe de mim, porque isso é amadurecer. Isso é poder viver as suas próprias experiências, mas tudo sempre debaixo da vontade de Deus. E quem é pai sabe que esse período que você fala para o seu filho que algo é verdade e ele acredita, isso voa muito rápido. Nós conversamos isso aqui no grupo de homens, dos homens da verdade, de verdade, né? E da verdade também, né, irmãos? Que esse período ele passa muito rápido, o período do pai-herói, aquele período em que nós sabemos de tudo, isso passa muito rápido. E é aqui que nós devemos enchê-los dos ensinamentos da Bíblia Sagrada, não podemos perder oportunidade nenhuma. E eu fazia uma brincadeira lá em casa com meus filhos, que já perdeu a graça, eu não faço mais, né? Mas eu fazia. E eu falava assim, ó, eu e meu irmão sabemos todas as coisas, pode perguntar que eu respondo. Aí quando eles perguntavam, pai, o que é isso? Essa daí eu não sei não, meu irmão que sabe, né? Então, então eu não faço mais essa é fraca, né? Eu não faço mais essa brincadeira. Mas esse período passa, irmãos. Então nós temos que buscar na Bíblia Sagrada, ali é a fonte onde nós vamos falar das verdades de Deus, ensinar os princípios de Deus. Agora uma coisa que eu queria falar para você, pai, você, mãe. Nunca desista da sua família, não desista. Até o último homem, estou falando de muito filme aqui, né? Até o último homem. Não desista, vá em frente. Né? O Helder falou aqui sobre Joquebede, sobre primeiro momento da vida de Moisés, como aquilo foi engenhoso na cabeça daquela família. Como que eles conseguiram, através da inspiração do Espírito Santo, fazer aquilo de colocar Moisés num juncozinho, né? num cestozinho, minha esposa está ali para me salvar, um cestozinho, né? E conseguiu ver Moisés ser salvo. Por quê? Porque Joquebede, a sua família, Miriam, não desistiram. Eles poderiam jogar a toalha e falar, deixa levar o bebê, infelizmente é assim mesmo, nós vivemos aqui, o faraó está bravo, né? E o Egito é assim mesmo. Não desista da sua família. Você é a torre forte na sua família. Deus é, né? Mas você é usado por Ele. Você é a fonte de vida para os seus filhos. E essa vida não flui de você. Ela flui do próprio Espírito Santo para a vida de seus filhos. O Espírito Santo pode fazer os milagres dele, como tem feito na vida de muitos que não cresceram num lar evangélico, num lar verdadeiramente cristão, e que vieram a crer em Jesus depois de adulto. Muitos não vão ter essa oportunidade de serem educados em casa desde pequenininho, mas o Espírito faz o milagre. E uma pessoa já vivenciada, ouve a mensagem, ouve o Espírito Santo falando e convencendo da justiça, do pecado e do juízo, e consegue mudar toda a sua vida de acordo com o que Deus tem para nós. E se temos essa vantagem de tê-los, os nossos filhos, sobre as nossas asas, nós devemos fazer isso, essa educação, essa passagem de valores, com método, com observação e com muita oração. E eu sempre falava com meus filhos também, né? Toda hora eu falo isso, mas vou falar novamente. É uma brincadeira que eu também não faço mais. Que quando eu tinha que fazer algo que eu não queria, às vezes estava chovendo, aquele frio, eu embaixo do cobertor, vendo alguma coisa passando na televisão, e a Cris falava, tem que pôr o lixo fora. Eu falei, é mó chuva, irmão. Um frio, né? Você levanta o cobertor assim, já entra o gelo. Né? Aí um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Uma mulher tem que fazer o que uma mulher tem que fazer. Um filho tem que fazer o que um filho tem que fazer, ou seja, não desista. Se é a sua obrigação, faça. Você, como homem, é sacerdote do seu lar, faça o que você tem que fazer. Você, como mulher, tem o seu papel na família, faça o que tem que ser feito. Você, como filho, tem que fazer algo, faça. Não reclame. Essa é uma convocação para sermos pais que temem ao Senhor. Nós não temos desculpa para isso. Ferramentas não faltam. O que pode estar faltando em muitos casos é o desejo, a força de vontade. Nós devemos oferecer instrução para que os nossos filhos escapem das armadilhas de morte.
Na tradução da Bíblia, a mensagem, eu tenho essa Bíblia lá em casa, do Eugene Peterson. Na verdade, ela é uma paráfrase da King James, né? Do Provérbio 14, 27, fala o seguinte: o temor do Senhor deixa eu ler novamente, irmãos, perdi aqui. Quando os pais que temem ao Senhor os instruem no caminho, as palavras de temor... Nossa, irmãos, pulei aqui o versículo. O temor do Eterno é uma fonte de vida que evita a morte, como águas cristalinas que lavam a lama suja. Provérbios 14, 27, na Bíblia, a mensagem. Eu quis trazer porque ele fala uma linguagem muito contemporânea, né? Muito nossa, de hoje. Ele fala isso, olha. Como águas cristalinas que lavam a lama suja. E aí nós conseguimos entender de uma forma bem mais clara o que esse versículo quer falar. Quando os pais que temem ao Senhor os instruem no caminho, as palavras de temor lavam essa lama suja, e os nossos filhos começam a ver a vida como Deus quer que ela seja enxergada. Eles começam a entender o propósito de Deus para a vida deles. E como nós podemos fazer isso? Vivendo o Evangelho, respirando o Evangelho, andando nele em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstâncias. Nós devemos tomar uma atitude. Levantemos do nosso sono. E aqui eu estou falando para mim. Eu não quero jogar esse jugo nas costas de ninguém. Eu falo para mim que eu levante do sono. Porque educar cansa, educar dói, educar revela quem nós amamos de verdade. Quando nós nos voltamos para a nossa família, para educá-los na palavra de Deus, isso vai demonstrar se nós realmente os amamos. Qual é a prioridade que estamos dando para os nossos filhos? Qual é a prioridade que estamos dando para o nosso cônjuge? Qual é a prioridade de vivermos a palavra de Deus em nossos lares? Para alguns pais isso já não se faz mais necessário, já não faz nenhum sentido mais, até porque os filhos já estão fora do ninho. Mas nós podemos agir na vida de um outro, de alguém. Sempre haverá alguém. De um discípulo que nós precisamos fazer para Jesus. E nós somos chamados a discipular alguém e que de alguma forma esse alguém será um filho espiritual nosso. Todas as quintas-feiras estamos começando esse projeto aqui na igreja, e eu agradeço a Deus por isso. É um momento onde todos podem falar, onde nós podemos ter comunhão como irmãos, onde nós crescemos um com os outros, e isso tem sido muito bom, porque nós podemos ser fonte de vida na vida de outras pessoas. Concluindo, irmãos, no comentário bíblico, Manual de Sabedoria para a Vida, diz o seguinte: a melhor proteção que poderemos dar à nossa família é andarmos no temor do Senhor. A melhor segurança que nossos filhos podem ter é viver no temor do Senhor. E não é só o que eu faço, mas sim o que me move a fazer. Só uma conversão genuína irá me fazer temer verdadeiramente a Deus. E os frutos disso estão nas mãos de Deus e daqueles que estão ao nosso redor, que farão as suas próprias escolhas. Nem sempre o meu filho vai querer permanecer no caminho do Senhor, porque Provérbios não é uma lei, não é uma promessa, onde aquilo que está escrito vai acontecer, porque se fosse assim, aquele Provérbios que fala, educa o teu filho no caminho em que deve andar, ele nunca se desviará dele, né? Todos os filhos cristãos continuariam no caminho, mas nós sabemos que isso não acontece. Porque Provérbios é uma probabilidade, existe uma chance muito grande de dar certo. E por que eu não vou fazer isso? As chances de dar errado é muito pequena. Então eu vou jogar todas as minhas fichas, no bom sentido, ali. E eu vou procurar fazer o que Provérbios diz. Já Eclesiastes e Jó já mostram a vida mais como ela é de verdade. Onde as pessoas sofrem, onde elas passam por dificuldades, e que é diferente aqui do livro de Provérbios. Então, a minha oração nessa noite, irmãos, é que nós sejamos pais que temam a Deus, cuja fé inspire outros, cuja esperança seja uma fortaleza na vida dos outros.
e que as nossas palavras sejam sempre fonte de vidas para outras vidas. Que Deus tenha misericórdia, que Ele nos dê força para termos temor a Ele e que a nossa família seja abençoada. Não existe nada melhor do que você chegar em casa e ter uma vida, uma família que teme ao Senhor e você sente que ali é o seu lugar de aconchego e de refúgio. E ela é possível para cada um de nós. Basta que nós busquemos e tenhamos o temor do Senhor em nosso coração. Deus nos abençoe, irmãos.